Olá, meus irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo falando sobre uma mulher. Muitos irmãos nos últimos anos vêm me perguntando sobre essa mulher. A famosa, a tão conhecida, tão falada pelos judeus, uma mulher chamada Lilith. E aí? Lilith veio antes ou depois de Eva? Te pergunto, quem é Lilith? Talvez alguns irmãos perguntem, ficam em dúvida, me fizeram muitas perguntas, ficam em dúvida, mas hoje vamos acabar com essa farsa. Lilith realmente existiu? Sim ou não? Lilith realmente veio antes de Eva, Adão e Eva? Sim ou não? Hoje essa farsa cai por terra. Por que é tão difícil parar e pensar? Quantas pessoas vão no sistema religioso, elas ficam contaminadas, muito contaminadas, super contaminadas, que elas não conseguem pensar fora do sistema religioso. Mesmo a pessoa quando sai, demora um certo tempo para ela voltar ao estado normal. Porque é tanto lixo que ela come, é como se fosse uma rede de esgoto. Ela comeu, bebeu, lixo e esgoto o tempo todo. E aí, depois que sai, é como se fosse um drogado que acabou de parar de usar drogas. É mais ou menos isso. Imagina um drogado quando ele para de usar droga. Ele tem que ficar um tempo parado para fazer uma limpeza pro corpo, por dentro do corpo, para tirar tudo que ele usou de droga, sair do corpo e fazer uma limpeza no corpo. É como se fosse o sistema religioso. Quando a pessoa sai do sistema religioso, ela tem que fazer uma limpeza toda dentro dela, tirar toda a coisa suja dentro dela e jogar fora. E assim renascer de novo. E assim ter uma vida normal. É o que mais a gente quer. Que as pessoas, nossos irmãos, tenham uma vida normal. Não seja escravo do sistema religioso. Não seja. Porque eles estão aí para te enganar, roubar seu dinheiro, te explorar e fazer vocês de idiota. Os verdadeiros falsos pastores, os falsos mestres estão aí. O Messias avisou isso há muito tempo. Mas vamos voltar ao assunto de Lilith. E aí, meus irmãos? Muitos irmãos fizeram pergunta. Com certeza vocês devem estar curiosos, né? Muito tempo fazem perguntas sobre essa tal Lilith para mim. E os irmãos devem estar muito curiosos para saber qual é a realidade. Então vamos fazer uma lembrança do que o Messias fazia. O Messias contava muitas parábolas. Eu vou contar uma historinha para vocês, pequena, simples e prática, que a mente dos irmãos vai abrir. Aí vocês vão entender quem é Lilith. O Messias contava parábolas. Hoje eu vou contar uma historinha simples, que vocês vão entender rápido sobre o que eu quero falar, porque senão vai ter que estender muito isso. E não é necessário. É só pegar e cortar o mal pela raiz. É simples. Então, meus irmãos, vamos lá. Quem é Lilith? Porque muitos falam que ela veio antes de Eva, né? Com certeza, veio antes de Eva e até antes de Adão. Até antes de Adão ela vem. Mas para isso eu vou contar uma historinha, uma maquiagem. Eu vou fazer como se eu estivesse lá, porque quando uma pessoa faz um filme Hollywood, uma novela, qualquer coisa que eles fazem, o personagem tem que entrar dentro da história. Então eu vou fazer isso, você ser um personagem, vou entrar dentro da história para mostrar para vocês o que aconteceu. Quem é Lilith? E aí a mente dos irmãos vai abrir e chega de historinha de Lilith, porque isso já muitos anos os irmãos vêm perguntando, mas acho que a hora de falar sobre ela é agora e vamos lá. Vamos voltar lá no paraíso, meus irmãos. Vamos contar uma historinha maquiada. Eu vou entrar como personagem da história para vocês entenderem bem o que eu quero falar. Imagine um dia, meus irmãos. Antes, eu vou falar sobre os 500 milhões de anjos caídos que tentaram Adão para ele cair, ele não caiu. 500 milhões de anjos caídos tentaram Adão dia e noite nessa terra e Adão não foi enganado. Não se esqueça, o nosso pai ensinou para Adão, depois o Messias ensinou, depois as duas testemunhas ensinaram para Adão e para Eva. Então eles estavam muito vacinados. Mas os anjos caídos tinham muita inteligência, eles são muito espertos. Cada dia eles inventavam uma historinha diferente. E hoje vocês vão entender o que eu quero falar.
Então, meus irmãos, teve um dia que Satanás, todos os anjos caídos, depois de tentar Adão de todas as formas, porque eles queriam fazer Adão cair, não Eva, porque Adão é o primeiro, então eles queriam fazer Adão cair. Então, depois de todos os 500 milhões de anjos tentar Adão, porque primeiro foi Adão, tentaram de todas as formas e não conseguiram. Primeiro foi Adão. Depois de todas as tentativas de Satanás e Israel, que depois, no futuro, foi assumir o corpo de Moisés, depois de todas as tentativas, Satanás e Israel falou para todos os anjos: eu não vou tentar mais Adão, minha paciência acabou, eu não consigo enganar ele. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. E nesse caso, Azazel, escutando Israel falando que tinha desistido de tentar Adão, Azazel teve um plano. Sim, a Barbie teve um plano. A Barbie teve um plano, meus irmãos. Então a Barbie, Azazel, chamou alguns anjos dele e falou assim: vamos acompanhar Eva por alguns dias, que eu quero analisar Eva. E aí, Azazel e alguns dos seus anjos começaram a acompanhar o que Eva fazia. Como ela andava, como ela se comportava, tudo que ela fazia, todos os detalhes. Depois de Azazel ver tudo isso, Azazel chamou seus anjos e falou para os seus anjos: olha, eu quero que vocês me transformem em uma mulher. Entenderam? Entenderam, meus irmãos? Azazel pediu para os seus anjos que estavam com ele. Antes dele fazer isso, ele acompanhou Eva, viu como Eva se comportava, como ela andava, o que ela fazia, como ela comia. Olhou tudo, analisou e falou, e depois Azazel falou: me façam parecer com Eva. Só me mudem a cor do meu cabelo para me ter uma diferença de Eva. Assim Adão vai ficar curioso para saber quem eu sou. Então seus anjos pegaram Azazel, levaram ele para um canto, fizeram uma maquiagem nele. Só um exemplo, meus irmãos. Estou fazendo uma maquiagem, uma historinha para vocês entenderem. Uma historinha do que aconteceu lá. Fizeram uma maquiagem em Azazel, colocaram os seios nele, cabelo, deixou tudo certinho. Azazel parecia uma mulher. Igualzinho uma mulher. Não tinha o que tirar. A única diferença era que Azazel tinha uma cor de cabelo diferente de Eva. Então, Azazel, quando estava pronto para tentar Adão, para tentar enganar Adão, pronto, sei lá, aquela aberração, aquela besta, que é metade homem, metade mulher, metade animal, cada tempo ele se forma de um jeito. Quando ele estava pronto para enganar Adão, eles esperaram Eva se afastar de Adão. Enquanto Eva estava afastada de Adão, Azazel entra. Fica meio ao longe. Fica um pouco longe, e aí Adão estava ali fazendo suas coisas, mexendo nas coisas. Não se esqueça, meus irmãos, Adão era uma criança. Ele estava aprendendo ainda. Ele foi feito um homem, mas a mente dele ainda era de uma criança, porque ele tinha acabado de nascer, fazia pouco tempo. Por mais que o pai tinha ensinado, o Messias tinha ensinado, as duas testemunhas ensinado, Adão estava aprendendo, todos os dias estava aprendendo coisas diferentes. Então Adão estava ali mexendo nas suas coisas, Eva já tinha se afastado para um lugar bem longe. E na hora que Azazel e seus anjos viu Eva se afastando, eles entraram. E aí Azazel ficou meio longe assim, meio distante de Adão. E Adão mexendo nas coisas dele, de repente ele olha e vê algo diferente lá no jardim. Adão olha e fica olhando aquilo. Ele olha, olha. Ele não acredita no que ele está vendo. Ele está vendo alguém que ele nunca viu, uma diferença. Ele está vendo uma segunda mulher. A única diferença de Adão para Eva eram os seios, que Eva tinha seios um pouco maior, só que não tem órgão sexual, nem Adão nem Eva, eles não tinham órgão sexual. A única diferença do homem daquela época, de Adão e Eva, é que Eva tinha seios e Adão não tinha órgão sexual e nem Eva tinha órgão sexual, mas os peitos de Eva eram um pouco maior e de Adão era reto. A diferença era essa, do homem para a mulher era essa. Não tinha órgão sexual na época ainda. Eles não urinavam, não precisavam de banheiro, não precisavam nada. Eles não precisavam ainda. O corpo ainda era um corpo de anjos ainda. Adão tinha um corpo de anjo ainda.
O que ele comia, o corpo automaticamente fazia evaporar. Assim como um carro com o tanque cheio, você pega, enche o tanque, 50 líquidos, vai para São Paulo, para Rio de Janeiro, chega lá, tá vazio. O carro evaporou. É a mesma coisa do ser humano, é uma cópia barata dos anjos caídos. Mas tudo bem, vamos lá, depois eu conto sobre isso. Eu já falei muitas vezes sobre isso. E aí Adão vendo aquela mulher lá no jardim, ele viu que não era Eva, porque a cor do cabelo era diferente. Na hora que ele viu que não era Eva, ele começou a ficar curioso. Ele começou a observar. E aí o nosso pai e o Messias e as duas testemunhas, nesse momento, estavam juntos. Na hora que as duas testemunhas viu, já queriam ir rapidinho para falar com Adão o que estava acontecendo. Mas o nosso pai e o Messias disse, não, aguardem. O pai e o Messias já sabiam o que vai acontecer, mas nós não sabíamos, os anjos não sabiam o que ia acontecer. Então o pai já sabia o que ia acontecer, o Messias sabia o que ia acontecer. Mas como ninguém sabia, só eles dois sabiam, então o nosso pai falou assim, não vão agora. Depois que eu ensinei Adão, depois que o Messias, o primeiro filho, o Messias ensinou Adão, depois que as duas testemunhas ensinou Adão, o pai falou assim, depois que nós ensinamos tudo para ele, é a hora do teste. Vamos ver se ele vai ser enganado. O pai estava confiante, o pai sabia. O pai estava confiante, tanto é que ele falou, não vão, espera, vamos ver o que esses anjos caídos estão aprontando, vamos tentar aprontar com ele. Então tudo bem, enquanto as duas testemunhas queriam ir, o pai e o Messias falou, não vai, vamos ver o que vai acontecer. Para que todos os anjos saibam o que os anjos caídos são capazes de fazer para tentar enganar o homem. Até os dias de hoje. Não mudou nada. Então Adão vendo aquela nova mulher lá no jardim andando, Adão ficou curioso, aí ele começou a se aproximar dessa mulher. E Adão foi lá, chegou perto dela, olhou de cima e embaixo, olhou. Aí Adão perguntou, quem é você? Aí ela, Azazel, se passando por mulher, como faz até os dias de hoje, não é novidade. Aí ele disse, eu sou Lilith. Eu sou Lilith. Pare e pense, meus irmãos. Pare e pense. Eu sou Lilith. E aí, Adão já estava bem esperto com os anjos caídos, mas ele não sabia, ele nunca desconfiou que era um anjo caído ali. Jamais tinha desconfiado. E aí Adão deu uma volta nessa tal Lilith, deu uma volta e perguntou de novo, quem é você? Eu nunca te vi aqui. Aí Lilith disse, eu sou a sua nova companheira. O pai me fez aqui, me fez e me colocou aqui, porque eu e Eva vamos ser as suas duas novas companheiras agora. Nós seremos sua serva. E Adão ficou meio grilado com aquilo, meio desconfiado daquilo. Aí ele deu outra volta e perguntou, quem é você? Aí Lilith respondeu. Ela falou assim, eu já te disse, eu sou Lilith. O pai me fez e colocou aqui para mim ser sua serva, junto com Eva. E Adão olhou e falou assim, como que o pai nunca me disse nada disso? Como o Messias nunca me disse isso? Como meus irmãos, as duas testemunhas, nunca me falou sobre isso? De onde que você veio? Aí ele respondeu, eu já disse, foi o pai que me mandou aqui. O pai me fez e colocou aqui para me ficar junto com você e com Eva. E Adão meio desconfiado. Adão era criança, ele era um menino, ele não entendia nada das coisas. Ele era um menino, ele estava aprendendo. Ele nunca tinha visto uma segunda mulher, cabelo diferente. Ele olhou, ficou olhando. E aí, quando Lilith disse, eu sou a sua auxiliadora, sua nova auxiliadora. Agora você vai ter duas auxiliadoras, Eva e eu, Lilith. O pai me fez e colocou aqui. E Adão olhou aquilo. Adão já estava desconfiado de tudo, ele sabia que tinha alguma coisa ali. O pai, o Messias, as duas testemunhas vacinaram Adão mesmo, estava bem vacinado. E Adão olhou, e ele percebeu que não tinha cara, não se parecia com um anjo caído, parecia era uma mulher.